No palco brilha a grande visão. Feijó Night é pura emoção. A voz do povo vai ecoar. Prepare o riso. Vamos começar. O Feijó Night e a festa é você. Senta aí pra ver o mundo acontecer. Aqui a sociedade ganha lugar. Feijó Night é show no ar. Bem, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Feijó Night, a voz da sociedade, né? Hoje, aqui nos estúdios, eu vou até logo iniciar com a câmera aberta. O estúdio hoje aqui tá pesado, sabe? Mas é pesado num bom sentido, de muita qualidade em comunicação. É o 15º episódio da nossa série Feijoenses que Inspiram. E já está aqui, você acompanha aí na sua tela em casa, não é? Os nossos amigos e muito conhecidos da população feijoense. Aqui ao meu lado, Evilásio, radialista conhecidíssimo. Aqui à minha frente, não é? Maricélio. Exatamente, Maricélio. Isso mesmo. E Reinaldo Moreira, não é? Companheiro de batalha. E esse é o seu 15º episódio da série Feijoenses que Inspiram do programa Feijó Night. Muito bem, então deixa eu começar aqui. Bom, primeiro boa noite, Reinaldo Moreira. Boa noite, Risley Pontes. Parabéns por essa iniciativa, por esse programa que realmente está marcando a nossa sociedade aqui no município de Feijó. E dessa vez chamando aqui os comunicadores do município. Obrigado. Maricélio, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Pontes. É um prazer, né, pela primeira vez estar aqui e saber que a gente tem gente nova aí na comunicação, né? Nós apenas hoje já somos um passado e vocês são a renovação. Que é isso, rapaz. Evilásio, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Risley Pontes. Quero agradecer aqui o convite, né? Dizer que a imprensa deu um pulo significativo, né? Porque era um meio quase que... Ele está no meio, mas um meio esquecido. E quero agradecer a presença também do nosso diretor, o Reinaldo Moreira, da Difusora. Mário Corrêa de Sena, né? Também um baluarte aqui da imprensa no município de Feijó. Relevante trabalho já fez aqui no nosso município e estou feliz em participar dessa mesa aberta para a gente conversar sobre comunicação. Bom, aí a pergunta aqui deveria ser direcionada, mas eu vou fazer que nem o outro, eu vou lançar a mesa, porque eu queria saber, e o povo também tem esse interesse, Reinaldo, Mário e Evilásio, como nasceu. Vamos começar pela rádio. Comunicação aqui em Feijó. Eu não sei qual dos senhores, né, podem trazer. Eu sei que a rádio, como a gente conhece hoje, a Rádio Difusora, que é uma das mais antigas do município, eu não sei se começou com ela, Reinaldo Moreira. Não sei se a gente pode começar aí. Não, a gente vai começar com o Maricélio, porque antes da Difusora ainda existiram duas rádios aqui no município de Feijó que eram o mesmo transmissor, mas só que mudava de local, e o Mário tem a história completa dessas rádios, porque o Maricélio, ele já veio de uma família de comunicação. Eu quero só falar um pouco do Orlandinho aqui, porque antes de existir parabólica, o Orlandinho já tinha feito uma antena
que pegava um canal do Panamá. Então, quer dizer, já era um cara bem articulado nisso. E o Mário Célio acompanhou isso, que são familiares, Inclusive, né? um abraço pro nosso amigo Orlandinho também, né? Então, Mário, é contigo, meu amigo. Pois é, a rádio em Feijó é uma coisa que pouca gente sabe. Começou mesmo com cornetas, né? Isso. Não era transmissor na época, né? Seu Basto, né, que era o homem que começou a comunicação em Feijó, Francisco Basto de Oliveira, eram colocadas cornetas no mercado municipal e lá no boxzinho tinha uma eletrola, né, chamada antigamente o roxinol, e se oferecia melodias, aquela coisa toda. Seu Basto estava lá. Praticamente Mário, todas as tardes. nós estamos falando de que ano? Isso em 70, mais ou menos, pelos anos 70. Muito bem. Entendeu? Era nessa época. E aí depois disso, ela passou a funcionar onde Eletroacre também, né? Ali funcionava ainda os serviços de alto-falantes naquela época. E depois veio a famosa Novo Horizonte. Acho que o Novo Horizonte, Novo lembra? Horizonte. A Novo Horizonte já é da minha época de menino. Primeira rádio, Novo Horizonte, Novo Feijó. Horizonte. Novo Horizonte. Novo Horizonte foi um transmissor montado, serviço de telegrafia, onde o Zé Moura, né, o saudoso Zé Moura, ele praticamente construiu junto com o Jader, construíram o transmissor dessa rádio, né, Novo Horizonte. Inclusive, na época, a gente pegava informações pelo serviço de rádio amador que vinha de Mogi das Cruzes, São Paulo, da qual identificava a sintonia da rádio lá. Só que como naquela época existia o rádio amador, e aí interferia. O sinal não era um sinal qualificado, não tinha ajustes. E aí a gente recebia comunicação informando que estava interferindo no rádio amador, na Polícia Federal e tal. E a gente tentava de todos os jeitos para tentar tirar aquela situação e não conseguia. A Rádio Novo Horizonte funcionou aí em termos aí de uns 3 a 4 anos em Feijó. Era fios, a gente saía esticando fio aí pelo meio da cidade, por tudo que era lugar. Saía daqui, esticava ia ter uma solenidade na prefeitura, esticava um fio lá da rádio até a prefeitura. Ia levava o outro lá para a Câmara de Vereadores, né, e era através de fio, não tinha nada, essa internet aí não existia. Era um negócio grosso, a grosso modo, mas o transmissor foi feito pelo Jader, né, e o Zé Moura. E depois disso aí foi que... E o alcance, né? Mário, uma curiosidade, é que nós estamos num bate-papo, algo muito tranquilo, é isso que a população, né, Evilás. E a questão do alcance? O alcance, engraçado, a rádio Novo Horizonte, ela pegava no Paraná do Ouro, lá em cima, nos Balbinos, mas não pegava bem ali no Fenelon. Entendeu? A gente tinha que rodar, não, vamos mudar a situação hoje. Rodava-se a antena, botava para aquela direção, passava um dia trabalhando naquela direção ali, depois a gente voltava para outra direção. E já a turma do outro lado não tinha sinal. Já não passava ali do Cardoso. É um negócio, sabe, super engraçado. A Legal. comunicação em Feijó, ela começou bem engraçada. Bem manual, bem manual. Bem manual, Bem manual. Era uma lâmpada, pra gente sintonizar uma lâmpada fluorescente Dessas aqui. aí. Colocava assim no cabo da antena, e aí chamava-se capacitor variável, ia rodando até a lâmpada encher, iluminava-se bem para poder ter um alcance maior, que chamava as propagações, né? Onde ela ia alcançar. E aí, com o tempo, veio a fiscalização da Anatel, né? Lembra, Reinaldo? Anatel. A Anatel esteve aqui, houve denúncias, né? De que estava interferindo, nós usávamos equipamentos que não eram também habilitados. E aí houve a denúncia, e acabaram fechando a rádio uma época aí atrás, você lembra? E lembro, e essa denúncia veio porque estava interferindo na comunicação também das aeronaves, as aeronaves eram no centro da cidade, que elas pousavam, né, os aviões. Exatamente. Ainda na pista aqui. Na pista antiga, que hoje é o Parque Buritizal e o Parque de Evento, e que a rádio era ali bem próxima, e a torre também era ali próxima, né? Então estava dando interferência na aviação. Então aí foi suspenso a rádio até chegar hoje onde é a difusora, né? Agora, bom, eu vou mudar aqui para o meu amigo Evilásio. Nós já fomos direto para o ponto da questão da rádio. Agora,
Senhores, Evilásio principalmente, como você viu que seria um radialista, um comunicador, não sei como é que o senhor se considera, um jornalista, para entrar nesse ramo da comunicação, de começar a informar? O Evilásio hoje informa para a população de Feijó há quantos anos? Há 38 anos mais ou menos, porque antes dessa daí eu já trabalhava na outra, né? E o engraçado é que o Marcelo era o diretor dessa rádio e o transmissor era da altura de um aparelho de som, desse tamanhozinho. Inclusive até nesse dia queimou lá, eu o alicate trabalhando lá e supercarregou e queimou, rapaz, só eu fui fumaceiro e quando eu saí de lá quase não encontro nem a janela nem a porta. O alicate era meu técnico de som e esse transmissor desse tamanho, mas tinha uma potência talvez maior até do que o nosso transmissor hoje da difusora. Sim, você perguntou, a pergunta de novo você fez aí para mim? Isso, como você chegou a se tornar um comunicador? Foi através de que era um sonho mesmo ser um comunicador? Eu conversava muito com o Messias e me inspirava também no Marcelo e outras pessoas que a gente ouvia, né? E a gente tinha vontade de trabalhar, porque ali você se comunica com muita gente, né? E eu acredito assim que você pode fazer diferença, né? No seu trabalho. Às vezes você pode não ter uma boa dicção, pode não ter, mas se você tiver ética no seu trabalho, se você tiver compromisso, show, faça só, o seu trabalho é feito e é feito com maestria. Eu acredito que para ser um comunicador, ser um radialista, um jornalista que tem diferença, né? Basta que ele tenha força de vontade, compromisso e responsabilidade, que ele chega lá e dá a sua contribuição. E outra coisa, nunca usar o seu pensamento lá, botar lá toda a matéria que é para ser e deixar que o ouvinte, né, tire suas próprias conclusões, né? Você não tem lado, na notícia, você dá a notícia, mas deixa que o eleitor, aquela pessoa lá, eleitor, o morador, o ouvinte, é que vai saber distinguir o bom do ruim. Certo. Moreira, a mesma pergunta para você. Quantos anos nós estamos falando de rádio? Aqui 38, Evilásio, Reinaldo? 34 anos de rádio. 45. Meu Jesus do céu. Pega a minha idade e quase dobra. Eu só não vou revelar a minha idade aqui, né? Mas tá bem além da minha idade. Eu sou novo ainda, Evilásio, né? Tu tem mais idade de rádio do que eu tenho de vida. Eu tô quase que o mais velho também da nossa emissora, só o Mesquita, né? Eu tô com 5.9, o Mesquita tá com 6.1. Por aí. Legal. Mas Moreira, Risley, como você ingressou também nessa área da comunicação? O Risley, a minha chegada na comunicação foi interessante. Existiu dois amigos que de manhã eles eram amigos, de tarde eles eram inimigo. Que eles trabalhavam na mesma rádio. Um era o diretor e o outro era o vice-diretor. Que era uma coisa assim muito engraçada, sabe? E aí a rádio funcionava, nessa época que eu cheguei na rádio, ela funcionava no prédio do IDAF hoje, onde é o prédio do IDAF ali. E aí eu cheguei, por incrível que pareça, eu cheguei num dia de sábado para estagiar. Meu primeiro estágio foi no dia de sábado. E tinha uma servidora por nome Criseuda. Era uma servidora e ela me ensinou a colocar os primeiros vinil no prato, as agulhas ali direitinho, me ensinou e disse assim: eu vou lá em casa e daqui a pouco eu volto. E estou esperando ela até hoje. Ela voltar. Foi o que aconteceu com ela aí, ó. Ela voltar para poder receber o curso dela. Estou esperando. Sumiu, a Criseuda sumiu. Só o Mauricélio sabe o endereço dela. Tá em Rio Branco. Entende? Então, aí eu comecei a trabalhar na rádio como sonoplasta. Era muito legal. A rádio antigamente era dividido em... Isso tinha quantos anos, Moreira? 17 anos. 17 anos. A rádio era dividido em duas partes. A sala da locução e a sala da técnica de som. Hoje não, hoje faz técnica de som, as FMs começaram a isso, né? E faz técnica de som e locução mesmo, a mesma pessoa. E melhorou muito. Então o tempo passou e aí a gente ingressou já na Rádio Difusora de Feijó, que nessa época era uma rádio municipal do então prefeito João Farias, né?
prefeito João Farias, e aí depois saiu João Farias, entrou Eloy Abud, foi uma intervenção que teve no estado, e nós migramos para uma rádio do estado. Foi extinta a rádio do município por conta que estava dando interferência e deu aquele problema, foi fechada a rádio, a gente ficou sem rádio alguns dias. Romildo Magalhães, então, o saudoso Romildo Magalhães, que era o governo do estado, começou a fazer uma rádio aqui, criou, e por incrível que pareça, Mauricélio, hoje o nosso transmissor, que opera na frequência de 1170 kHz, é o único do estado do Acre, tá? Daquela época. Daquela época. É o transmissor mais antigo que o Acre tem hoje em funcionamento. É o de Feijó. É o de Feijó. Legal. Tá? É o único que tem hoje em funcionamento, tá? Daquela época, aqueles transmissores. Então aí nós mudamos para essa rádio, que essa rádio, o primeiro prédio dela foi ali onde é o Sesc, né? É o Sesc, ali próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a gente começou a trabalhar. Trabalhei muitas vezes como técnico de som. Eu era sonoplasta do Mauricélio, quando ele fazia um programa também jornalístico. Depois entrou Messias, Souza Braga, então tiveram diversos locutores que passaram por ali, Tião Ferretti, enfim, outros e outros locutores que passaram por ali, e chegou um momento da minha vida que me colocaram para fazer programa, tá? Me colocaram para fazer programa e eu fui fazer programa. E o tempo passou e eu comecei a entrar na área do jornalismo. O Mauricélio e Souza Braga foram meus professores técnicos. Foram meus professores. A rádio esculhambava, o Mauricélio ajeitava, a rádio esculhambava, Souza Braga ajeitava. Eles desmontavam o transmissor, desmontavam mesa de som, ajeitavam tudo. Então, eu aprendi muita coisa com essas duas pessoas, aonde eu sou grato a essas duas pessoas, porque me acolheram na comunicação. E hoje nós temos um celular, nós já passamos por gravador, nós já passamos por Rock Talk fazendo reportagem de rua, mas o primeiro rádio para fazer reportagem de rua, para ir numa delegacia, numa prefeitura, numa câmara, entrevistar uma pessoa sem chegar na rádio, era um gravador conectado ao cristal dele, um fio soldado e um microfone desses mesmo normal que a gente coisa. A gente levava o gravador, clicava lá para gravar e gravava com as autoridades que ali estavam, né? E aí pegava a fita, levava para a rádio e colocava na rádio. Então foram coisas primitivas mesmo, assim, coisas primitivas, que isso não aconteceu em outro canto não, Rígio. Aconteceu em Feijó por conta que eram pessoas que tinham capacidade técnica, tá? Capacidade técnica de poder fazer, como a gente bem diz, algumas gambiarras, que realmente fazia funcionar as rádios. Outras rádios do interior do Acre passavam 3, 4 meses fora do ar, esperando um técnico vir de Rio Branco. Isso nunca aconteceu em Feijó. Nunca aconteceu em Feijó porque Feijó tinha os técnicos. Souza Braga, Mauricélio. Messias não, Messias nunca foi técnico. Messias foi mesmo só locutor e que também tem o seu legado. E eu nem me atrevo a perguntar se vocês aprenderam na internet, porque eu imagino que a internet ainda não tinha aqui. Não existia. Não existia. Então, isso era... Como que se aprendia isso, então, a consertar essas coisas? Onde é que vinha esse conhecimento, Mário? Não, assim, o Zé Moura, que era o crânio de Feijó, ele ensinou muito pra gente, sabe? O Zé Moura era um engenheiro, vamos falar assim. Era na prática. Aquele engenheiro que existe na teoria lá fora, o Zé Moura era na prática em Feijó. Então, de eletrônica, o Zé Moura era uma fera. E eu aprendi muito com ele. Aí fiz também Instituto Universal Brasileiro, né? Que me ajudou muito. E essa parte de eletrônica eu conheço um pouco, né? A prova tanto que eu tive em Manaus na Moto Honda, trabalhei 2 anos, tive na CCE 1 ano e pouco, tive na Neolife da Amazônia 1 ano e pouco, isso mexendo com parte de eletrônica, né? Então eu conheço um bocado, né? E aí a gente, pela curiosidade, o Zé Moura sempre quando eu estava com ele Mário, isso aqui é assim, assim, ó, mexe nisso aqui. E eu mexia. O Zé Moura me levava para os outros municípios para me ajeitar com ele os transmissores da rádio, que eram os antigos, eram os idênticos da época, né? Ensino Madureira era o mesmo. E com isso a gente ia aprendendo. O Jada também era um técnico, né? Era um bom técnico, ele ajudou a fazer o transmissor. E com isso a gente aprendeu. É a curiosidade do homem, enfim. Até hoje eu sou curioso demais na parte eletrônica, eletricidade. E se eu lhe falar para você, a coisa mais interessante...
Você entra, às vezes, na comunicação sem nem querer. Você sabia disso? Se eu lhe contar que um dia eu estava de frente da lanchonete Taça de Ouro, eu tinha em torno de uns 16 anos, 17 anos de idade. Eu estava sentado tomando refrigerante quando o Chaga Peroba, Ismael, Nilo Roberto, que fazia parte daquela... Isso. Da rádio lá, eu estava sentado lá, tinha acabado de vir do Senai, sentado lá numa boa, tranquilo. O Chaga Peroba me chama lá, vem cá. E eu cheguei na porta da desconfiado que só, sabe, menino do interior. Aí disse, tu lê umas mensagens pra mim aqui que o Nilo saiu, o Ismael saiu e não tem ninguém. Eu digo, rapaz, você é doido, não me mexei não, cara. O prefeito aí só andou com rádio de um lado, que era o Romildo, né? Era. O Romildo só andava com rádio, aquele motorista dele, como é o nome dele, acabou dele? Acabou dele. Só andava com rádio. Se falasse alguma coisa, o Romildo tava ouvindo. E eu, vou nada. Não, vem só aí, umas 3 mensagens e tudo mais. Eu digo, rapaz, vou não. Aí pelejou até que eu fui. Rapaz, por incrível que pareça, eu fiz as 3 mensagens, voltei e me sentei lá. No banco onde eu estava. Olha, não demorou 10 minutos, o Romildo riscou lá com o carro e o rádio. Digo, tô preso. Tô preso, por quê? Porque eu entrei lá de gaiato, né? Sem a ordem do homem. O homem é quem mandava tudo. Aí fiquei lá me tremendo todinho, ó. E fiquei logo amarelo. Aí ele foi na porta, o Chaga apontou pra mim. É aquele ali. Eu digo, é eu mesmo, vou pra cadeia agora. Aí fiquei ali, baixei a cabeça e lá vem o Romildo, meu rumo. O Romildo era o prefeito de Feijó. Aí disse, era você que tava falando ali? Eu digo, não, mas foi o cara que mandou, não foi eu que fui por lá, assim, por minha conta própria, não. Aí ele disse, vem cá, rapaz, não fica com medo, não. Aí eu voltei lá na rádio, fui com ele lá, disse, você apareça lá na prefeitura amanhã. E eu fui no outro dia, realmente desconfiado ainda. Ele disse, a partir de hoje você está contratado para trabalhar na rádio. Gostei da sua voz. Desse jeito, só isso. Aconteceu num acidente. No acidente. Você vê como é que é a história. Eu lembrei do Amado Batista, no hospital, na sala de cirurgia. Hein? Risley, porque essas coisas que aconteceram também foram assim coisas que hoje o Mário falou aqui do Chaga Peroba. O Chaga Peroba hoje era um dos melhores técnicos de som de Feijó, tá? Ele pegava assim, no vinil na época, ele jogava assim no escuro, caía em cima do prato. Então foram coisas boas, pessoas que assim se dedicaram, sabe? Se dedicaram naquela época, tá? Do jeito que hoje você tem assim a sua vida hoje voltada para a comunicação, daqui uns dias com certeza você vai estar com mais visualização, mais seguidores. Hoje o seu site é um site que já ultrapassou aí todas as metas que o município de Feijó podia alcançar. Você já chegou, né? Mais de 2 milhões de visualizações, né? Na verdade, batemos mais de 3 já. 3 já. Essas últimas. 3 milhões. Então, Mário, isso é uma coisa que quem começou na comunicação, quem começou na comunicação jamais pensava que um dia ia chegar a isso. Mas tem uma outra coisa também bem interessante que é da nossa época, já com também o então governador Romildo Magalhães, porque o Romildo Magalhães, a gente está falando dele porque foi um cara que investiu na comunicação no município de Feijó, tá? Existiu a TV Feijó. A TV Feijó, que era uma televisão... Interessante, ó. Feijó TV, TV Feijó. Era uma televisão que era feita reportagem de rua, apresentação de jornal. Aquele jornal de Rio Branco, que hoje aparece, que passa lá na TV Gazeta, então aqui também existia um daquele mesmo jeito, com a mesma qualidade de corte, de imagem, coisa de primeira, entendeu? Então... sumiu, tiraram, entrou outros governos que não vem o caso de dizer quem foi e quem não foi, mas que parou, né, Marucelli? Sim. E Marucelli foi repórter de TV, eu fui cinegrafista, o primeiro cinegrafista mesmo foi o Evilásio também, operador de master. Era tudo no mesmo prédio. Tudo junto. O Chiquinho, que é o conhecido 9 anos consecutivos, melhor do... Jaburana era o câmera, era o Luiz, o iluminador. Jaburana agora é Papai Noel. Papai Noel. Tá como papai...
Então, Rígio, tudo isso já teve no município de Feijó. Hoje vocês estão tendo a gente está tendo uma segurança maior. Parabéns por esse programa tão bom, que com certeza isso vai se consolidar no município de Feijó e que realmente isso precisa. Eu já tinha falado para você em alguns momentos, o Rígio faz um podcast, faz isso, porque eu sei o que foi, eu sei, Evilásio, como foi que nós chegamos na rádio. Eu sei como é que nós chegamos na rádio e eu sei como é que está a rádio hoje. Então, quer dizer, nós tivemos um avanço. Tá aqui um cara que acompanhou. Existia uma Discolândia aqui no município de Feijó. Meu amigo Zé de Mils, que tá aí vivo, um cara que eu admiro, um técnico excelente, ajeitava rádio, televisão, um cara que, vou te dizer uma coisa, excelente. Não perdi um programa de rádio. Ele tinha uma Discolândia e ele vendia os discos para rádio. Só que a rádio, o governo não pagava, ele ia lá, buscava os discos tudinho. Tomava os discos tudinho de novo. Coisas que aconteceram. De tarde nós ia lá e pegava os discos de volta. E isso, Rígio, isso não aconteceu uma vez, não. Aconteceu diversas vezes, né, Marcelo? Com certeza. Quando chegou, antes de entrar, para poder assim você saber mais um pouco do tempo, né, do tempo que a gente trabalhou, quando começou a sair de linha o vinil, aí a gente entrou na fita, né, que aí já CD. Aí veio o MD. O MD era um aparelho tipo um disquete do computador, aqueles disquete que tinha um computador com pouco espaço de gravação, tinha o disquete. E o MD foi também naquele tempo. Só que o MD, ele passou pouco tempo. Aí veio o CD. E depois do CD aí já veio o pendrive, já veio a era digital, aí já facilitou os nossos primeiros computadores que a gente recebeu. Meu Deus do céu, que coisa. Agora, uma pergunta interessante nisso, né? Evilásio, você ainda tem esses discos de vinil em casa, fita cassete, ainda guarda algum dessas coisas? Nós tínhamos, mas aí as pessoas pediram para levar para... O João Calixto tem muito, que é o cantor do meu programa, né? Ele tem muito disco de vinil e outras pessoas também, o Zé Valdo. Tem muita gente que tem esses discos de vinil guardados. As mesas foram jogadas fora, né? Porque foram recolhidas para Rio Branco, né? Levaram para Rio Branco, né? Só que eu quero destacar a rádio. Sim, fica à vontade. Nossa rádio. Às vezes eu digo, a Rádio Difusora no município de Feijó, você não sabe, você não tem noção da importância que ela tem. Se eu lhe disser que no meu programa já foi beneficiado para mais de 100 mil pessoas. Olha, fui mandado para o Rio de Janeiro, para Goiânia, para Manaus, para Porto Velho, onde tinha um tratamento para câncer, ali nós mandávamos 1, 2 ou 3 pessoas. Se eu lhe disser, pode fazer uma pesquisa, qualquer seringal do Rio Vira, se não tiver uma família que foi beneficiado, eu não estou falando a verdade. Todos os seringais teve pessoas beneficiadas. Às vezes eu recolhia num programa R$1.200 ali de repente. O Marcelo chegou lá uma vez, eu estava com a rádio lotado, estava tendo uma... Eu fiz uma passarela, não foi? Tudo eu, lá. Eu fiz uma arquibancada de 5, peguei a lona, coloquei lá, aí ia fazer aquela passarela sozinho ali, batia com aquelas 2 tábuas, ajeitava tudo, aí trazia um tapete, aí conseguia os prêmios, botava a roupinha das meninas lá, tudo só gatinha mesmo, tudo tipo, fazia tudo Dominguete, né? A Dominguete, que era do programa do Domingo Alegre, e aí era prêmio, aí tinha o bolo de das mães, tinha tudo, meu amigo. A Difusora de Feijó, se você souber a importância que ela tem, é muito importante. Para mim, quando eu falo em difusora, eu me emociono, porque eu sei o trabalho social que tem ela. Uma vez eu estava na mesa, e lotado, chegava 30 pessoas, atendia, saía, entrava mais 30, saía, entrava mais 20, todo tempo assim, até 11h30, de 8 até 11h30. E minha mulher chegou lá, ela é evangélica, chegou, estava a mesa lotada de dinheiro, nota de 100, de 50, de 20, de 10, de 2, e moeda assim, e eu sentado assim em cima da mesa assim, eu gosto de trabalhar, o pessoal naquela sala lotado,
o pessoal vinha aqui, deixava dinheiro, eu agradecia. E ela disse assim, meu velho, vigia aí. Muito dinheiro em cima da mesa, muita gente entrando, disse, o Dulce, eu trabalho ou vigio? Mas, meu amigo, para mim, aí vem a época também que o programa também foi proibido de atender as pessoas, né? Até porque a prioridade era o prédio, já não eram mais as pessoas, né? Entendeu? Uhum. Aí o Gilberto achou melhor que a gente não atendesse, também veio a pandemia também, né? Isso. A pandemia, e aí cortou tudo só por telefone. Mas mesmo assim a gente continua pedindo ajuda para as pessoas e mandando as pessoas. E uma outra das coisas também que a Vilas está falando isso aí, o Risley, era pedido de doação de alimentos. Na Questão social. Rádio é questão social. Isso não foi uma vez nem duas vezes, não. Foi diversas vezes que tiveram que levar na carroça de boi. Tá? Pessoas chegavam lá carente, a gente fazia arrecadação, era assim, ó. Depois que começou esse negócio de Pix, como se dificultou um pouco mais, porque tem pessoas que querem usar como se assim, da bondade da pessoa para poder se beneficiar, entendeu? Mas naquela época a gente via isso aí que as pessoas realmente tinham carência, né, das coisas. E eram pessoas assim que a gente via, pessoa com casa queimada, chegava, a gente conseguia muita coisa, sabe? A difusora hoje, ela tem quantos anos, Moreira? A difusora, fundação? ela tem na faixa de 34 anos. 34. Eu não sei exatamente assim o mês que ela foi inaugurada, mas ela foi inaugurada em 91. Aí nós trabalhamos no final de 91, trabalhamos em 92, 93 nós fomos contratados. E isso, Risley, isso a gente está falando de quando a gente chegou numa rádio municipal, até a contratação nós éramos estagiários. Era todos, não tinha um que tinha remuneração. Nenhum, nem o diretor e nem o funcionário. Que nem o Mário tá dizendo aí, Nada. foram chamados mesmo pelo Na acidente. Na época, o Romildo era governador, né? E aí eu fui trabalhar com o governador lá em Rio Branco e o Souza ficou na direção, né? Isso. E lá, como eu estava muito próximo do governador, né? Eu estava direto com ele, ele disse, Mário, vê lá em Feijó quem é que tu acha que pode ficar na rádio. Assim, eu tinha uma amizade com o menino lá dentro da rádio, aí eu saí listando aqui, botei uma lista. Aí, então acabou ficando que quase que todos eles que foram listados pelo Romildo. Inclusive até na época não existia contrato, assim, uma coisa. Ainda vocês passaram por um tempo, a gente passou por um tempo tentando a legalização disso aí, né? Que não era só a nível de Acre, né? O país estava com um problema relacionado a esse tipo de contrato. Mas enfim, hoje está todo mundo legalizado, estão prestes a se aposentarem, né? E deve vir daqui em outros tempos, outras gerações, que eu acredito que cada vez vem pessoas melhores como você, né? Nós somos apenas, vamos dizer, aprendemos a amar. Né? Passageiro, porque o tempo vai envelhecendo, vai ficando, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando fora, né? Do processo. Mas eu vou relatar aqui uma história. Eu acho que o Reinaldo deve saber dessa história que aconteceu na rádio. Quando ela funcionava ali, hoje em dia é o Sesc, né? É uma história interessante, engraçada, assim, pelo modo da gente contar. Eu não vou contar outras aqui que são pesadas e que envolvem pessoas. Pela ordem, nós estamos falando aqui primeiro, então, para a gente juntar, porque vai ter esses recortes, né? Começou lá na Eletroacre. Não. Sim. Começou no mercado público municipal. No mercado, começou lá. Com cornetas. Com que cornetas. Não tinha transmissor. Isso, vamos para a linha do tempo. No segundo momento foi para onde? Saiu do mercado para Eletroacre. Ali tinha um motor chamado motor Buda. Esse motor só funcionava até 10 horas da noite. E a gente pegava no fio, nem choque dava, porque assim, a lâmpada ficava só a meia lâmpada acesa. Certo. Lá também tinha uma serraria velha ali. E aí então botou-se outras cornetas ali também. Aí da Eletroacre partimos. Aí é que veio a Rádio Novo Horizonte, né? Novo Horizonte. Ela passou a funcionar lá nesse mesmo primeiro Reinaldo, ela passou a funcionar lá. Depois fui lá pro IDAF, né? Lá pelo Centro Social Urbano, né? Que antigamente era lá. Aí depois foi pro IDAF. Foi pro IDAF. Então já foi para lá como rádio, ainda era Novo Horizonte.
lá no IDAF, Isso ainda não era estatal, né, Moreira? Não, era não. municipal ainda. Era municipal, Certo, era da certo. época do João Farias. Certo. Ô Mário, mas antes dela ir pro IDAF, ela ficou ali em frente à Igreja Católica também, ali por algum tempo. Lembra? Ficou ali naquele hotel do Antônio Joel. Pois é, ali ele ficou ali ó, por algum tempo, mas ali foi pouco tempo, porque era até enquanto conseguia um prédio, local. né? É, isso. 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 Aí daí foi pro IDAF. 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 Aí voltamos lá pro Sesc, né? Que já foi inaugurado ali. Aí foi que depois que voltou pro segundo, aí foi a última etapa. Certo. Pronto. Certo. É só pra gente alinhar e pra população que tá em casa, porque na verdade, qual é o intuito aqui? Né? Pelo menos, Moreira, você também, eu agradeço, você, Gilberto Braga, a gente começou por ali muito tímido, na verdade, eu pedi pra filmar, não é? Não sei se o Moreira lembra. Eu digo, rapaz, deixa eu transmitir vocês, a Feijó TV tava nascendo ali. Sim. Né? Nascendo mesmo. Vamos transmitir, porque o que a internet, Evilásio, ela vive disso. Ela vive de trabalho, ela vive de postagem, ela vive de publicação. Né? Pra gente alcançar essas mais de 3 milhões de visualização em um mês, você precisa ter conteúdo. Conteúdo. Né? Tem que então, alimentar dali, todos os dias. Todos os dias. Todos Tem que os estar dias. trabalhando todos os dias, né? E aí tudo se facilita, como nós estamos aqui, né? A turma nos acompanhando em casa, né? Com estúdio, diga-se de passagem, né? A gente está melhorando cada vez mais, mas para nossa realidade já tá bem. E aí nos convida então para a bancada, né? Aí o Moreira e o Gilberto nos convidam para a bancada. Digo, rapaz, eu nunca fiz isso não sei como é que funciona, mas eu sempre fui da oportunidade. Fazer que nem o Evilásio aqui, pelo acidente, né? Mas uma coisa puxou a outra. Então eu posso dizer que nem o Reinaldo, eu comecei como cinegrafista ali, né? E depois a gente foi para a bancada, né? E aí eu comecei também a ter aquele gosto, aquele amor, e ver a importância de vocês, comunicadores. Vocês podem se achar, né, um pouco mais antigos já na área, uns nem tão. O Reinaldo continua hoje, o Evilásio, o Mário já está aposentado aí, mas tem uma bagagem muito grande para contar, né, dessa história. E isso aqui vai ficar, Moreira. A gente vai passar, né, vocês vão passar, eu vou passar, isso aqui vai ficar aí na internet, para os nossos filhos, nossos netos verem que como começou a rádio. E aí é um erro nosso, Evilásio, Mário e Reinaldo, que a gente, hoje nós temos a oportunidade de montar uma memória viva em Feijó. Verdade. De deixar algo registrado. As pessoas estão indo e não está ficando nada, a história está morrendo com elas. Né? Olha, eu nunca saberia que a rádio começou com corneta. Corneta. Tá entendendo? Né? Então, vocês estão trazendo aqui, por isso que o quadro é Feijões que Inspiram. Vocês inspiram verdadeiramente as gerações, né? A rádio nasceu com o Mário, nasceu com o Reinaldo, nasceu com o Evilásio, com quem mais? Com o Zé Moura, que você falou aí. Francisco Bastos de Oliveira, né? o Napuzinho. Saudoso Napuzinho. Quem mais que a gente pode citar? Souza Roberto. Souza Braga. Souza Braga. Andi Braga. Andi Braga. Maria Braga. O Andi eu Ana tenho Maria. lembrança, é o homem dos rádios, né? Conserta muito rádio. Heloísa. J. Guimarães. J. Guimarães hoje ele é um Lá na repórter. TV em Rio Branco. Repórter cinematográfico na TV em Rio Branco e também na rádio ainda continua fazendo rádio. Bancada aí. Alguma história engraçada que aconteceu durante esse. Eu acho que Não, o Mário vai contar algumas coisas que aconteceram. Tá, mas ele é importante. E o Reinaldo também vai contar. Mas vamos, o Mário tava começando aí. Tem muitas. Eu vou só controlar vocês, que eu sei que é muita história. Nós já estamos com mais ou menos aí 37 minutos de programa rodando. Né? Mas vamos. Nós precisa dessas histórias, que eu não sei quando é que nós vamos ter essa oportunidade de novo. Nós estamos aqui nesse programa, eu estou me lembrando, sabe de quem? Do que tem na TV Rio Branco. Osmi Lima. Rapaz, mas gosto de contar umas histórias antigas, né? E aquele programa tem muita audiência ali em Rio Branco, né? Mas, Mário, tu começou então, aí depois a gente vai pro Evilásio. Cada um vai contar uma história, deixar uma história registrada aqui da sua trajetória.
não é? Para a população que está em casa acompanhar. Então, Mário, fica à vontade. Eu vou contar uma história, não é nem minha, porque minha teria dezenas para contar, mas não dá tempo para contar. Vou contar dos outros, né? Dos que trabalharam comigo. Vou contar do Seu Basto, né? Porque essa foi a que mais me chamou a atenção. Seu Basto fazia um programa Saudade é Nossa. Começava às 10 horas e terminava meia-noite. Ele encerrava o programa meia-noite, a Saudade é Nossa, e o técnico de som do Seu Basto era o Raquel. Era o Valcimar. O Valcimar, ele tirou férias, né? Teve que sair um tempo, acostumado já com o Valcimar. O Seu Basto, quando terminava o programa dele, ele pediu o disco do hino nacional, que era para rodar. Ele era um compactozinho, ele é acostumado com o Valcimar, então ele fazia isso aqui pro Valcimar. O Valcimar também não ligava, sabia que era o compacto, ia lá, colocava bonitinho o hino nacional, só que ele mudou pro Chaga Peroba. Foi fazer no lugar do Valcimar porque estava de férias. No primeiro dia que o Chaga foi fazer a técnica de som pro Valcimar, o Basto ficava aqui e o Chaga ficava lá. Um espelho no meio. Um vidro no meio. O Basto terminou o programa e o Basto tinha aquela mania, tu lembra? Que quando apagava a luz, ele estava meio bebão, ele ficava falando sozinho no escuro dentro do estúdio, mesmo com a luz apagada. Ele ainda ficava falando, alô, Dona Maria e tal. Aí eu dizia, Seu Basto, a luz está apagada, não tem mais nada no ar não. E ele, quando terminou o programa, ele olhou pro Chaga e fez isso aqui, ó. O Chaga achou que ele tava sacanagem dele, né? O Chaga virou do lado da porta assim, que a porta estava no estúdio. No estúdio deu no meio do pescoço do Seu Basto, ele caiu de quarto pé lá. Foi uma confusão, o pau mesmo fechou. E de manhãzinha só deu, menino, foi delegacia. Meu Deus. Então essa é um negócio real, isso aí não é coisa inventada não. Foi real, isso para convencer o Seu Basto. E o Chaga, convencer que aquilo ali ele fazia rotineiramente, demorou até voltarem as pazes e voltar o Chaga lá pro programa. Mas esse é um fato real que aconteceu na Rádio Difusora de Feijó. Muito bem. Vai ser o próximo aí a contar. É Vilásio. Aqui em Feijó aconteceu um crime bárbaro, né? E o rapaz ficou atrás de um poste. Quando o senhor idoso ia passando, ele bateu com o pau na nuca dele e ele veio a óbito, né? E aí aconteceu isso acho que bem aqui na sexta-feira, mais ou menos, foi no sábado e domingo. Eu tinha um programa de calouro mesmo, né? E aí o rapaz veio de longe, tava aqui, aí passou a mensagem pra mãe dele. Um velhinho lá que vinha e disse: mamãe, quando a senhora vinha de bandinha, de ladinho, olhando para um lado e para o outro. O pessoal agora está metendo pau, não é mais pela frente, não é por trás. Quer dizer, quando ela viesse, cuidado, né? Que as cores, o pessoal não estava mais pegando na peito, não era traição, né? Mamãe, quando a senhora vinha de bandinha, de ladinho, olhando para um lado e para o outro. O pessoal agora está metendo pau, não é mais pela frente, não é. Cuidado, mamãe. Não, eu já tô vendo, pessoal, que é radialista. E ainda mais esses daqui que se somar a idade se confunde com o município de Feijó. O Reinaldo sabe de uma que veio uma senhora do Jurupari, né? E tinha pegado. Vocês só tomam muito cuidado com essas histórias, hein? Uma vaga foi uma queda que quebrou a costela. E aí veio só com a costela quebrada e foi pro hospital, né? E aí a nossa recepcionista lá, para fazer a mensagem, aí disse que a mulher tinha sido operada, tinham tirado o braço da mulher, era o braço, né? Mamãe não veio com o braço, a costela, tinha tirado o braço, olha, sua mãe acaba de ser operada, foi tirado do braço e morreu, né? Aí, não foi o braço tirado, não foi o braço, e a sua mãe acabou de viver. Rapaz, falar nisso, é uma curiosidade, tô falando disso aí. Vocês já mataram muita gente no rádio? Já matamos. Moreira. Informações erradas. Conta aí, informações Moreira. erradas. Olha, Risley, isso foi real. Rapaz, a rádio tinha tanto sucesso
todo mundo ouvia a rádio, que até a polícia ela escutava o rádio. Hoje a polícia não escuta rádio, mas a polícia escutava rádio. Mas você pediu aí para contar uma de uma pessoa. Um rapaz que morava na BR-364, naquela época não era asfaltada, era na lama. E ele chegou na rádio, o cara chegou muito aflito, que o filho dele tinha chegado a óbito, né? E aí a gente pegou, fez a mensagem direitinho, porque naquela época tinha muitas pessoas que já traziam a mensagem pronta, né? E outras não, fazia lá. Então a gente fez a mensagem dessa pessoa lá, e aí divulgamos a mensagem, com mais ou menos uns 15 a 20 minutos, o moço chegou lá novamente. Cansado, veio... Naquela época o cara que chegava da zona rural não tinha táxi, tinha mototáxi, era na pernada mesmo, entendeu? E aí o cara chegou lá dizendo que era pra gente tirar a mensagem de novo, que o menino tinha sobrevivido. Quer dizer, tinha ressuscitado, né? Morreu e viveu de novo. Então, isso são fatos, Agora, um dos fatos assim que também chamou muita atenção da população, só tinha radiodifusor de Feijó, não tinha outro meio de comunicação, não existia. Então o Messias estava entrevistando, eu não vou falar aqui o prefeito, que é para não, sabe? Eu sei essa história também. Né? Eu fazia técnico de som, para não chegar, né, na fase. E esse prefeito, na época, estava vivendo assim um momento muito difícil, funcionalismo, muito buraco nas ruas da cidade, enfim. E aí eu estava entrevistando e um cidadão lá revoltado chegou lá na rádio. Naquela época a gente não tinha ar-condicionado nas salas. Então a janela ficava aberta para poder esfriar um pouco mais, o ventilador ali, coisa e tal. Não tinha ar-condicionado. E aí a janela estava aberta, a janela do estúdio, da técnica de som estava aberta. E o cidadão chegou lá com a peixeira. Bateu em cima da mesa da janela e pedindo pro prefeito pular fora que ele ia dar umas peixeiradas nele. E o Messias... Isso ao vivão no programa. Ao vivo, o programa ao vivo. E aí o Messias gritou: socorro, polícia! A rádio tá sendo invadida! E rapidamente a polícia chegou lá para resolver a situação. Eram duas pessoas que depois a gente pode até dizer o nome das pessoas, sabe? Mas agora não quer dizer, porque é para preservar a integridade das pessoas, né? Lógico. Uma outra das coisas também que o Messias disse. Messias era um cara polêmico, você sabe disso, assim, de comunicação. A expressão dele é um cara que tem a minha admiração, tá? Tem a minha admiração. Graças a Deus, esses comunicadores de antigamente, tem um respeito imenso por eles e tem minha admiração e meu carinho e meu respeito. Ele fazendo um programa e ele disse o seguinte, que ia cair uma bomba em Feijó, que a roda grande ia passar dentro da roda pequena. Você já imaginou uma roda grande passar dentro da roda pequena? Peixe grande ia cair na malha grande. O peixe grande ia passar na malha grande. E aí, moço, o cidadão chegou não sei da onde, correndo, quase que morto também, perguntando que bomba era essa que ele queria sair de Feijó. Era coisa política, que tava para estourar, então... Era uma coisa assim que realmente ouvia. Hoje não, hoje a rádio tem muita audiência, claro que tem, mas não era como antigamente. Hoje dividiu muito. Uma das coisas que hoje as pessoas também, eles trocaram muito o rádio pela televisão. Televisão é notícia de fora, notícia disso, daquilo. Perdemos muito como se diz assim, a popularidade das coisas, mas que realmente ainda chega nos lugares. Ok, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam sintéticos na resposta, até pelo nosso tempo, para não se tornar, né? Mas até porque nós não estamos muito apressados aqui, porque essas histórias são interessantes, não é? Mas o nosso podcast tem essa média de tempo. Moreira, era mais fácil fazer rádio nessa época que nós estamos relatando aqui do que hoje, e por quê? Claro que era, Risley. Muito mais fácil, porque as pessoas respeitavam a opinião pública das pessoas, respeitavam o que os locutores falavam. Hoje a pessoa não pode abrir a boca para dizer ou fazer uma crítica que seja uma crítica até construtiva, para não ser chamado na delegacia, para ser levantado um processo. Entendeu? Então antigamente era bem mais fácil, mas bem mais fácil mesmo, porque tinha o respeito das pessoas. A gente respeitava também as autoridades, como hoje continuamos respeitando as autoridades, mas hoje a gente não pode dizer ai, é perigoso.
a gente tem que saber o que fala para as pessoas, porque mesmo que seja verdade, a gente tem que dizer a verdade, porque locutor, imprensa, repórter, a comunicação, ela tem que mostrar os fatos, e se a gente for mostrar os fatos, o que acontece hoje, dá problema. Então, você está dizendo que essa liberdade, se perdeu com o tempo. Ela se perdeu com o tempo. Certo. Mauricélio? Antigamente era melhor. E até porque o povo tinha a gente como uma espécie de ídolo da comunicação. A imprensa era uma coisa assim que aparecia em Feijó e que você era uma coisa... Mauricélio, fala mais. Era uma coisa que isso, as pessoas tinham assim como se fosse, digamos, o Neymar. Neymar, as pessoas olham e têm maior respeito. Eu me lembro que eu fui para o Seringal já como radialista, quando cheguei lá, estava numa embarcação e quando disseram, quem está aí? Estava o Mauricélio, locutor de Feijó. Eu olhei e tinha umas 50 pessoas na beira do barranco descendo para ir lá no batalhão onde eu estava. Olha o amor que eles tinham pela gente, o respeito que esse povo tinha pela gente, né? A consideração que eles tinham. E hoje esse respeito acabou. Né? Você, às vezes, você falar algo além daquilo que deveria nem assim falar, você pode se deparar com alguém na rua lhe confrontar com palavras, tentando te humilhar, te sacanear, te levar para a delegacia, uma série de coisas. Hoje é muito complicado fazer comunicação em Feijó, em qualquer lugar do país, não é só em Feijó não. Mas antigamente eu fiz comunicação em Feijó e quero dizer, a tranquilidade era tão grande, o Pontes, que a rádio de Feijó ela funcionava com o motor de trás da prefeitura, que às 5 horas da manhã o Zeca Bodeu, não, o Neném Preto, ia lá, funcionava o motor para botar a rádio no ar, a gente estava na rua, fazia ainda serenata com os discos lá, tocando, a gente levava o rádio para ir ouvir as meninas. Ninguém incomodava, a gente falava, brincava, prosava e todo mundo quando chegava te apertava a mão, te cumprimentava, te levava uma galinha. Quantas vezes você recebeu o prêmio lá na rádio, né? Quem é que recebe hoje? Hoje, praticamente ninguém. Então, assim, o respeito com a comunicação não existe mais, existe só os olhares com o objetivo de tentar ver o que é que tu diz, o que é que tu fala. Se tu falou uma vírgula a mais, marcado, né? Fica marcado, meu irmão. É uma coisa complicada. Só para fechar aqui, a comunicação é tão importante, Pontes, para fechar aqui a minha parte, que por causa de uma vírgula, um padre foi morto. Você sabia o tamanho da importância da comunicação. O padre estava sendo enforcado numa cidade e o rei, vieram falar para o rei, está sendo enforcado o padre. Ele disse, não pode, eu vou mandar um bilhete lá imediatamente para tirar a forca do padre. E daí o mensageiro foi, ele escreveu um bilhete muito apressado e entregou. Quando chegou lá, o cara estava em cima para ser enforcado o padre. Para tu ver o tamanho da comunicação, como é que ela é. E aí o cara disse, olha, não é para matar o padre não, que o rei mandou um bilhete. E o cara disse, então vamos ler o bilhete. Quando eu abri o bilhete, estava lá, matar padre não é pecado. Cadê a vírgula? Ele disse, olha, ele mandou matar, vamos matar. Ele esqueceu da vírgula, matar padre não, é pecado. Muito bem. Evilásio, é difícil, tá mais difícil hoje fazer rádio do que quando você iniciou? E por quê? Luiz, nem o Reinaldo falou, Mauricélio, hoje eu acredito assim de você fazer rádio está mais difícil, até porque você tem que se policiar muito, você tem que saber o que vai falar. Talvez essa vírgula que o Mauricélio falou aí, é que você tem que ter o maior cuidado, porque hoje você sabe que, hoje até parece, você no dia a dia, que o certo está errado, é errado que está certo, meu amigo. Então, certas notícias você não pode mais botar no ar, porque, não preciso nem dizer, né, perigo. Então, às vezes, por isso que toda a vida eu migrei para o programa social e o jornalístico eu deixei de fora, porque toda a vida foi perigoso. É perigoso, né? Perigoso. Então eu vou ali para ação social, fazer o que eu posso, porque é mais confortável. E tá mais difícil. E agora eu tenho assim um medo, assim, uma preocupação muito grande
Porque eu chego na zona rural ainda, eu sou até parece que é uma autoridade está chegando lá, e não é um simples locutor, mas aonde eu vou, meu amigo, eu sou tão bem recebido que eu fico, é por isso que eu faço meu trabalho com o maior prazer, porque eu sou muito bem recebido, graças a Deus, ganho muita coisa por aí quando eu vou, só não tenho tempo, né, de chegar lá. Mas nós estamos com um prejuízo muito grande, a difusora de Feijó, aonde estão colocando placa. Onde coloca placa, a difusora não pega. Onde coloca placa, a difusora não pega. Tem que localizar o rádio em outro local, porque ela tira... Interfere, né? Ela interfere demais, e com isso nós estamos perdendo muitos ouvintes. Mas fazer comunicação naquela época era melhor, sim. Quantas vezes eu não andei com a escada nas costas, mas o Reinaldo puxando o fio dali do Sesc, ali de onde era o diferente sindicato, direto para o transmissor, do transmissor para outro canto, aí faltava o som, aí nós ia descobrir aonde era o fio que estava quebrado ali pela pista, por todo canto, para poder emendar, para poder voltar. Pra imaginar. Rodeava 6 de agosto, por conta que ali na pista não podia passar um fio. Hoje não, hoje a gente trabalha com link, né? O link joga direto. Mas antes pegava a Plácio de Castro, virava pela José Augusto, virava na Epaminondas Martins, virava na 6 de agosto para poder chegar no transmissor em frente ao cemitério. Fechar aqui, antigamente era mais de fazer rádio, assim, e foi o nome, uma brincadeira que eu vou dizer para vocês, foi o nome mais bem feito que deram, foi esse nome de imprensa para nós, porque meu irmão é todo tempo imprensado. Boa essa é boa. E o salário, hein, Jorge? E o salário, professor. Viu, Agora, Richard, só um pouquinho, tá? Só para inteirar. Isso eu tô falando assim de uma forma de nessa parte jornalística, tá? Mas que também teve alguns benefícios no que diz respeito a equipamentos, tá? Equipamentos hoje está bem mais fácil, né, Marcelo? A tecnologia hoje ela facilitou muito por alguns lados. Eu estou falando, a gente está falando isso, a livre expressão de um locutor, de um comunicador, né? A livre expressão ela se tornou mais, como se diz assim, mais complicado um pouco, mas em relação à tecnologia, claro que beneficiou muito mesmo. Hoje a gente, com pouco tempo, a gente faz muita coisa. E muita coisa assim, até, olha, para você ver, se fosse hoje, o Edivaldo, lembra do Edivaldo? Edivaldo Magalhães. Foi contratado, aquele locutor foi contratado lá pelo João Faria, lá para a rádio. Bem rápido aqui. Ele foi contratado para lá, o João Faria colocou ele lá como locutor, ele era patoleiro. Lembro. Eu digo, João Faria não dá certo esse cara aí, que esse cara é polêmico. Ele disse, não, mas vai ficar por aí. E ele estava no programa, ele começou a contar uma história que um avião se perdeu, e aí começou a rodar e apareceu em cima de Feijó. Entendeu? E ele abriu uma porta lá embaixo do avião e foi fazer necessidade fisiológica e caiu em cima da cabeça do prefeito. O prefeito estava ouvindo, estava almoçando na casa dele. Ele veio de lá, chegou na rádio, disse, cadê aquele cara aí? Aí eu digo, ele já foi. Ele disse, eu não te falei que não dava certo? Quer dizer, se fosse na atualidade hoje, esse cara seria processado, com certeza. Lógico. Não tinha nem dúvida. Ia pagar uma pena gravíssima. Mas naquela época o pessoal não ligava muito para essas coisas, então levava pelo lado do esporte, da brincadeira e tal, e deixava passar. Não aconteceu nada com o cara. O cara continuou trabalhando na prefeitura. Legal. Olha, nós vamos... Eu tô pensando... Enquanto vocês conversam aqui, eu vou pensando uma maneira interessante da gente finalizar. Eu sei que cada um de vocês tiveram um programa que vocês apresentaram nessa trajetória que marcou. E aí, meu amigo Evilásio, Reinaldo, Mário... Né? Nós vamos finalizar dessa forma, Moreira. Você vai falar como se você estivesse no seu programa, né? Finalizando e qual é o programa e mandando um alô
pra pessoa que mais te ouvia. Eu não sei se vocês vão conseguir lembrar. Lembro não. Começa por onde aqui? Vilásio. Começou por mim, agora começa pela Vilásio. Então pronto, Vilásio tá aqui do meu lado. Qual é o programa? Muita gente me ouviu, mas eu vou fazer uma homenagem à minha mãe que... Vai, Marcelo. Não é fácil, viu, você falar quando você lembra a mãe. É coisa extraordinária, sensacional. Eu lembro muito da minha mãe também, que eu ouvia muito. Mas eu tinha uma pessoa que me ouvia bastante. Sempre me ouvia e eu cheguei a morar perto dele, trabalhar perto dele. Morar perto dele foi o Seu Fofinho. E ele ia lá na minha janela, tinha uma casa alugada ali que era do seu Antônio Joel. Lembro. Lembra? Ele trabalhava na coletoria. Lembro. E eu trabalhava na rádio e morava lá. E ele chegava na coletoria, ele ia lá, rodeava, ia lá pelo lado de lá com o rádio, aí no ombro aqui, e tava ouvindo tudo que tu tava falando. Ele tinha uma crença, uma credibilidade, achava que tudo que eu falava aquilo ali era um crédito excepcional para ele. Então aquilo me chamava muita atenção, apesar de que o meu forte não era locução de programa, o forte era narrador de futebol. Esse era o forte que eu tinha, né? Narrei jogos em quase todos os municípios do Acre, narrei pela televisão, narrei rádio, pela Rádio Nacional. Esse era o meu forte. O programa era com o menino aqui, que era acostumado mais com o programa. Eu fazia um programa aqui. Mas então na tua carreira, Mauricelli, qual é um programa que tu destaca? Para quem tá te assistindo agora nesse momento em casa, né? Qual é um programa que tu destaca pra gente fazer ele aqui novamente, reviver essa história, esse momento? Eu destaco porque eu consegui resgatar um cara chamado Bimbão. Eu acho que foi o programa que... Era o nome do programa? Bimbão? Não, Bimbão era um jornalista. É um jornalista. Mundo Cão. O Mundo Cão. Isso aí eu lembro. Até recente tu fez, né? Programa realmente eu tentei resgatar porque ele chegou até a vir em Feijó. Fez programa junto comigo. Inauguração da rádio. Era um cara fantástico, era um programa de maior audiência da Amazônia. O Estevão Bimbão morreu de cirrose hepática. Era um grande amigo. Ele tinha uma coisa que ele só fazia, naquele tempo ninguém usava fone de ouvido, mas ele tinha uma tática. Ele botava esse dedo aqui no ouvido. Tu pode botar o dedo no teu ouvido e falar, ver como a tua voz muda. Aqui? Faz experiência, sim. Muda. Legal. Experiência, né? Então eu aprendi um pouco com ele e esse programa fez com que eu resgatasse. E assim, até hoje eu ainda sou muito ligado a esse programa. Quando eu volto para a rádio, eu quero fazer tudo isso porque eu acho que é o que mais me chama atenção, é o que mais as pessoas ouvem. E às vezes eu fui a uma colônia uma vez e eu cheguei lá, tinha uns meninos lá que me ouviam, quando me viram, correram. E eu não sabia o porquê. Aí o menino dizia assim, ei mamãe, lá vem o homem do Mundo Cão. E eu tive que ir lá e dizer pra ele, eu não sou do Mundo Cão, agora eu sou do mundo de Deus. Mas Mário, vamos lá, você tá agora no teu estúdio, naquela época, e tu tá começando agora. Como é que tu começaria? O Mundo Cão. Bora, revive aí, cara. Porque vai ter esse recorte aqui pra você, essa homenagem que nós vamos fazer aqui pra você. Então vamos lá, Moreira, enquanto o Evilásio aqui. Segura aí, Evilásio. Olha, Risley, eu quando eu comecei a fazer locução, primeiro me colocaram para fazer reportagem de rua. Então era muito fraquinho, sabe? Era difícil para mim. Mas aí depois me colocaram para fazer um programa romântico à noite. Pediram para mim trabalhar, não estava tendo locutor. Os locutores, teve uma época que a rádio, o governo do estado, ele fez demissão voluntária, né? Então alguns funcionários saíram, pediram demissão voluntária, alguns deles, né? E aí ficou reduzido o quadro funcional da rádio. Então eu fui fazer um programa romântico à noite. Então esse programa romântico foi assim um programa que me projetou em algumas coisas, tá? Então esse programa romântico era muito bom, tinha muita audiência. Eu fazia ele no final da noite. O nome desse programa era Estação Romântica.
Então, momentos da nossa vida que foi assim que eu comecei a entrar mesmo na fase de locução, foi nesse programa Estação Romântica. Quando eu saí do Estação Romântica, aí eu já fui direto para o jornalismo. Faz muito tempo, isso foi lá pelos anos 97, 96, 97, que eu comecei a fazer esse programa. E esse programa a gente iniciava mais ou menos assim, sabe? Faz muito tempo, né, moça? A gente perde um pouco a essência, né, do que é aquilo que a gente falava. Mas eu mandava um boa noite para todas as gatinhas da cidade, né? E que agora, nesse exato momento, nós vamos começar o nosso Estação Romântica. Você que está com seu gato ou com sua gata em qualquer ponto da cidade, no escuro do quarto, na sala ou na cozinha, apaga a luz que o programa vai começar. Boa noite, gatinha. Você é muito especial para mim. E assim ia. Então, Legal, cara. Eu comecei esse programa, Risley, eu passei um mês, Marcelo, não recebi uma carta, moço. Poxa vida, cara, eu tô feio demais na foto. Então, quer dizer, eu não tenho audiência. Então, eu fiz uma carta. Eu mesmo fiz uma carta. Esperto, hein? Só para você ter como é que é a noção. Então, daquilo dali, destravou, né? Então, Legal. eu fui uma das pessoas que, não vou dizer assim que foi o mais, porque ninguém tinha termômetro para medir, né? Porque os outros locutores também, muita audiência. A Rádio Difusora, enfim, era audiência total. Todos os programas tinham muita audiência. Então, eu comecei a fazer uma carta, fiz a primeira carta, coloquei lá a assinatura anônima e tal, e aí começou. Graças a Deus, hoje estou na comunicação, não quero me perpetuar, hoje estou na direção da rádio, né? Talvez nem pelo meu querer, mas pela uma necessidade dali, e eu agradeço, principalmente o Evilásio, porque o Evilásio, né, porque esteja na frente dele, é um dos servidores exemplar, tá? Nós temos outros servidores também que são exemplar, não posso dizer assim com todos, né, mas com alguns servidores a gente tem essas pessoas que são exemplar, não falta trabalho, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, muitas vezes vão trabalhar doente, entende? E para fechar aqui, que eu acho que já estamos chegando, eu acho que ainda vai voltar para mim? Hã? Ainda vai voltar para mim? Só para os finalmente. Tá bom, então deixar com o Evilásio. O programa eu fiz, todos os programas, fiz o De Coração para Coração, fiz o Boa Noite Seringueiro, fiz o Tarde Musical, Manhã Musical, fiz o Show da Tarde, aquele do jornal que era no tempo do Josivaldo, era Interatividade, né, no tempo do diretor lá de Cruzeiro do Sul. Isso. E o Domingo Alegre há 30 anos. Mas uma coisa que eu acho importante, que toda a vida eu dei uma ênfase toda especial, não foi nem no programa, mas o trânsito, cara. E esse mesmo trânsito que eu tanto me preocupava foi que veio e levou meu irmão, né? Mas sempre no meus programas, durante esses 34 anos, eu tenho como tema dizer assim, ó: motorista, motoqueiro, ciclista, não corra, não mate, não morra. Dirige devagar para não se machucar. Respeite o trânsito, não esqueça, devagar a gente chega lá. É melhor você perder 1 minuto na vida do que sua preciosa vida em 1 minuto. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se beber, não case. Se casar, não beba, senão faz besteira. Isso daí eu tenho como prioridade, tá entendendo? No meu programa todos os dias. E alertar muito também no programa o dono de embarcação que vem sempre com seu barco carregado. Quando for passando por um barco pequeno, diminuir a velocidade. E pessoal, você, sua família, quando for viajar, não viaja 2, 3 vezes por mês. Compre um colete, não vá perder sua vida por causa de 140, 150. Bote colete na sua esposa, nos seus filhos, em você e viaje sossegado, tranquilo, porque às vezes não é o saber nadar ou não. Não, eu sei nadar, sabe nadar, mas às vezes é um acidente que você bate com a cabeça, desmaia, e se você tiver de colete, você fica em cima da água, vem uma outra pessoa e lhe salva, você, seus filhos, sua esposa. Então isso é uma coisa que eu me preocupo muito sempre, em todos os programas eu falo esses 2 casos aí. Legal. Bom, nós já estamos aí extrapolamos o nosso tempo, mais de 1 hora aqui de programa, mas é um momento muito especial. Eu acredito que desses episódios, Moreira, Mário e Evilásio, que nós estamos fazendo aqui, eu acho que esse é um dos mais especiais, porque ele fala dessa paixão que eu tenho, não é? Eu ouvi rádio através da minha avó.
ouvi rádio através da minha avó. E depois fiz parte do rádio também, né? E hoje a gente está nessa área, porque o rádio com essa tecnologia, né, Moreira, ele vai acabando que ele vai ficando um pouquinho de lado, mas também não perde a qualidade. Eu imagino aqui que nós estamos falando de 2 momentos dessa geração aí que ainda existe, que ainda acompanha vocês e que é necessário. Que eles não me acompanham, mas acompanham aqui o Evilásio, acompanha o Mário, acompanha o Reinaldo Moreira, né? E essa outra geração que agora vai saber, através de vocês, como começou a comunicação aqui em Feijó, né? E aí eu tenho certeza que a minha mãe, né, os meus pais, meu pai principalmente, seu Leonardo aqui, mandou um abraço para ele do Bar do Motoqueiro, e você já deve ter participado por lá. Eram muito frequentados por nós. Frequentava ou não, Evilásio? Não? Mário? Direto. Então manda um alô aí pra ele, cara. É o Leonardo. Eu trabalhei com o Leonardo, junto com o pai dele, na casa da mãe do Leonardo lá. Era eu que cortava aquela grama para dar. Ela criava muito preazinho, né? Que é uma criação em preá. E eu que cortava, tomava café lá mais as meninas, o Leonardo estava lá, o Evilásio estava lá. E eu praticamente morava lá também, cortando o capim, ajeitando tudo pra... Você lá foi um pioneiro do picolé. Legal. Você Vocês conheceram, né? Não, eu não lembro. Eu não tenho nenhum conhecimento. Você foi o pioneiro do picolé em Feijó. Talinho de Buriti, de cascalho, enfiado lá. Aqui tinha o picolé dele e aqui a loja, né? Sim. Era muito bacana. Legal. Então, essas histórias, nós estamos aqui. Mas, olha, eu quero agradecer a vocês. Eu sei que tem muita coisa, né? E vocês traz essa... Deixa marcado. Isso aqui é histórico, não é? Quando eu pensei, eu digo, poxa, trazer cada um vai ficar um pouco esticado e no mesmo nicho, né? Então, vamos juntar aqui os pioneiros, né? E, rapidamente, ontem que eu pensei aquilo, a comunicação... Inclusive, queremos até agradecer o Legislativo, né? A Câmara que fez aí uma homenagem. Quantos anos? Eu não sei se vocês tiveram isso, não é? Mais atrás, nós assim. Atrás, mas foi assim, escolha de um por classe, né? Não foi, Reinaldo? Isso era feito... do Poder Legislativo não. A gente fazia mesmo, o pessoal da imprensa mesmo fazia os melhores do ano, destaque do ano. Destaque do ano, aí fazia, naquela época existia aquelas festas no clube municipal. Sim. E era homenageado dentro das festas, né? Era homenageado o melhor vereador, o melhor secretário, enfim, algumas pessoas da comunicação, mas assim, uma coisa que aconteceu assim ainda não. Especificamente para a imprensa? Não. Legal, então é isso. Reinaldo, obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo a história, né, da Rádio Difusora. Você que hoje é diretor da Rádio Difusora, meu muito obrigado e suas considerações finais. O Rígio, eu quero agradecer a você, viu, meu amigo, por essa iniciativa também de estar chamando aqui a gente. Eu não posso dizer assim que nós somos os pilares da comunicação aqui hoje no município de Feijó, mas nós chegamos nos primórdios da comunicação, né? Nos primórdios da comunicação aqui no município de Feijó, e eu que só tenho a agradecer. Eu sou um entusiasta seu, tá? Lembre disso, e eu quero ver você crescendo cada vez mais, porque podcast desse daqui já era para ter iniciado há muito tempo aqui no município de Feijó, e parabéns por essa iniciativa, parabéns pelo belo estúdio que você está tendo hoje aqui, que em alguns estúdios, em pessoas com mais condição, não está tendo. Parabéns por essa iniciativa, o Feijó Night, né, a voz da sociedade, descobrindo novos talentos no município de Feijó. Isso a gente fica alegre, sabe, porque eu vejo que a comunicação no município de Feijó, ela tem de crescer. E como foi bem dito agora há pouco, nós somos os comunicadores, nós levamos a notícia, mas o reconhecimento ainda é pouco, sabe? Porque as pessoas pensam que a gente vive só de mídia. Não é só de mídia que o ser humano sobrevive, tá? Então, muito obrigado, parabéns pelo excelentíssimo trabalho, pelo seu site tá alcançando aquilo que a gente deseja alcançar. Não é só você, é eu, é você. Os que estão entrando na comunicação também desejam ser reconhecidos, e você tem o meu reconhecimento. Parabéns. Obrigado, Moreira. Mário, obrigado, meu amigo.
Chega um pouquinho mais pra cá, Mário, que é pra tu ficar enquadrado aí na câmera. Bem bonito aí. Bonito Pontes, não pode. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Eu vou aqui encerrar, como já encerrei em alguns programas lá atrás, eu acho que 30 anos atrás. Eu acho que você deve saber dessa é tipo assim, um relato que fala da comunicação. Você conhece, ele conhece. Eu fiz isso muito em rádio. Ou como se fosse encerrar aqui. Sonhar nunca foi proibido para ninguém. Ainda mais quando se pode sonhar debaixo de um céu tão lindo como é o céu acriano. O nosso ar é mais puro e a nossa floresta é mais verde. Aqui é mais amor. Aqui é mais Brasil. Venha juntar-se a nós a comunicação do Acre e do Brasil. Os caminhos da vida são difíceis de serem trilhados, mas quando se une órgão de comunicação, governo e povo, nenhuma barreira será intransponível. Estamos encerrando aqui mais uma edição da Voz da Sociedade, que é dirigida pelo nosso amigo Pontes. E só lembrando que o Mauricélio é músico, tá? Só lembrando isso. Muita coisa, né? Inclusive, Mário, eu quero desejar sucesso nessa tua nova batalha de saúde. Peço que Deus sabe do seu futuro e Ele tem o melhor para nós. É isso que eu quero dizer para você, que a população feijoense, ela torce pela tua recuperação quanto antes, e nós da comunicação principalmente, porque você eu diria que é um museu vivo da comunicação de Feijó. E não te preocupa não, porque Deus tem o melhor. Eu sei que você ama a Deus assim como todos nós amamos. Amém. Tá? Amém. Evilásio. Meu amigo, só tenho que agradecer, só gratidão por esse programa. Quero agradecer o presente do Reinaldo, né, do Mauricélio, agradecer o seu convite e dizer que para mim foi importante. Há duas coisas novas que aconteceram na minha vida. Primeiro foi essa homenagem do Legislativo para a imprensa e esse chamado aqui do Isley, né, para a gente conversar, né? Esclarecer e falar sobre um trabalho tão importante que é da comunicação, que se faz com prazer, com amor e com muita responsabilidade. E no mais aproveitar e desejar a todos, a população feijoense, um excelente Natal e um ano novo próximo de muitas realizações, muita saúde que estamos precisando, né? E que 2026 seja melhor que 2025. Legal. Aí vamos encerrar aqui igual o Bonner se despediu da bancada do JN. Chega aí que a câmera agora tá aberta, não é? Gente, obrigado, não é? Continue compartilhando, curtindo as nossas redes sociais. Feijó TV tá aí, né, alcançando lugares altos para glória de Deus. E aqui, hoje, eu me despeço, não é? E vocês vão dizer uma boa noite. Começar aqui pelo Evilásio, aí vai e eu finalizo, beleza? Vai lá. Boa noite. Boa noite. Aos telespectadores do programa Feijó Night, boa noite. Boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser.